Lucas Morgan havia chegado ao fundo do poço. Seus últimos $70 tinham evaporado, gastos num depósito que guardava apenas um monte de lixo mofado e uma sensação de derrota esmagadora. Ele se deixou cair no chão frio de concreto, um ex-militar arrasado, prestes a desistir de tudo. Mas Kaiser, seu pastor alemão, não parecia disposto a aceitar aquela rendição. O cão ignorou o comando do dono e se dirigiu ao fundo do galpão, começando a arranhar com insistência um ponto específico da parede de compensado manchado. Não era o tipo de escavação agitada de um animal perseguindo ratos. Era algo concentrado, quase metódico, como se soubesse exatamente o que procurava. Irritado, Lucas se aproximou para afastar o cachorro, mas parou de repente. Foi então que percebeu o que Kaiser havia descoberto. As manchas de umidade na parede não eram simples marcas do tempo. Eram linhas retas, perfeitamente geométricas. Aquilo não era uma parede. Era uma porta escondida. O frio de Pittsburgh não era apenas uma questão de temperatura. Era uma presença física, um peso que descia do céu cinzento como ferro, irradiava do asfalto congelado e subia das margens do rio Monongahela, carregando o cheiro de gelo e da indústria decadente. Lucas sentia aquele frio na cicatriz do joelho esquerdo, uma dor surda que acompanhava o ritmo de sua respiração. Encolhido contra um pilar de concreto, protegido apenas parcialmente do vento cortante, ele não conseguia escapar da umidade que parecia impregnada no próprio cimento. Era um homem alto e magro, mas as camadas de roupas gastas suavizavam seus contornos. Uma jaqueta de couro marrom, enrijecida pelo tempo e pelas intempéries, cobria uma camisa xadrez desbotada. Seu rosto estava parcialmente escondido por uma barba mal cuidada, e os cabelos castanhos, longos e rebeldes, já exibiam fios prateados nas têmporas. Parecia mais velho do que seus 41 anos, marcado pelas dificuldades, mas seus olhos ainda guardavam uma quietude bondosa que destoava da paisagem cinzenta ao redor. Apoiado em seu lado direito, absorvendo e devolvendo o calor, estava Kaiser. O pastor alemão, com 7 anos de idade, tinha um pelo espesso em tons de cinza e branco que quase parecia brilhar na penumbra. Era um cão imponente, de ombros largos e peito profundo, mas sua natureza era de uma calma profunda. Seus olhos âmbar, inteligentes, acompanhavam o tráfego lento na ponte acima, as orelhas se movendo ao som dos pneus no asfalto gelado, mas o corpo permanecia relaxado, como uma âncora viva que mantinha Lucas preso à realidade. Seu olhar estava fixo no rio, mas ele não via os blocos de gelo flutuando. Sua mente o arrastava para outro lugar, sugado por um som que cortara o ar instantes antes. Um ônibus municipal, freando na ponte acima, emitira um silvo agudo e pressurizado. Era o ruído de um sistema hidráulico falhando. De repente, Lucas não estava mais debaixo de uma ponte em Pittsburgh. Estava no calor seco de uma base avançada, o ar denso de poeira e cheiro de diesel. Via Dean, com sua risada alta e a foto da esposa e da filha recém-nascida colada no painel do veículo. Eles deveriam estar verificando o guincho do caminhão de resgate. O silvo. O estalo terrível do cabo se rompendo. A falha catastrófica do mecanismo de elevação. Lucas não estava perto o suficiente para se machucar, apenas perto o bastante para assistir, impotente, enquanto a peça de várias toneladas escorregava e esmagava Dean no mesmo instante. Mas não era essa lembrança que o assombrava de verdade. A morte fora trágica, repentina, violenta, o tipo de coisa que soldados são treinados para esperar. O que o mantinha afundado no fundo do rio era o que veio depois. Era a lembrança de uma sala esterilizada, com um cheiro de desinfetante industrial, e o rosto do capitão Alex Hunter. Hunter era um homem de queixo quadrado e olhos vazios, alguém que enxergava o mundo em termos de perdas aceitáveis e recursos a serem protegidos. Lucas, ainda em choque, entregará seu relatório: falha hidráulica. Peças de qualidade inferior. Mencionar as outras reclamações, aquelas que haviam sido ignoradas. Hunter ouvirá tudo com uma expressão impassível. Então, apresentará seu próprio relatório. Erro do operador, dizia. Senhor, Lucas protestara, a voz falhando, isso não é verdade. Os problemas eram conhecidos. Eles foram ignorados. Hunter nem piscara. Um incidente lamentável, sargento.
Pode se retirar. Lucas ficará ali, parado, sentindo suas entranhas se transformarem em pedra. Dean fora enterrado, e a verdade junto com ele. Era um encobrimento limpo, simples, feito para proteger um contrato governamental lucrativo. O sistema ao qual dedicara sua vida, a honra em que baseara sua existência, evaporara naquela sala fria. Perderá sua fé não por uma bala inimiga, mas pela assinatura num relatório falso. Sua baixa, que chegará 6 meses depois, não parecerá um fim, mas uma queda, e ele continuava caindo desde então. Um gemido baixo trouxe Lucas de volta ao presente. Kaiser se mexera, empurrando o focinho gelado por baixo da luva de Lucas. Os olhos do cachorro estavam fixos nele, cheios de uma compreensão paciente que não pedia nada além de presença. Estou aqui, garoto, murmurou Lucas, a voz rouca. Afagou o pelo áspero do cão. Tudo bem. Mentira. O abrigo improvisado que mantinham debaixo da ponte já não era seguro. Um caminhão branco da prefeitura estacionara ali mais cedo, e um homem de casaco grosso, fornecido pela cidade, se aproximara. Não era hostil, apenas firme. Rapazes, desculpe, dissera o homem, olhando para Lucas e depois para o cachorro. Nova determinação. Temos que liberar a área. Questão de responsabilidade. Vocês não podem ficar aqui. Lucas apenas assentira, a vergonha conhecida tomando conta dele. Sabia como seguir ordens. Reuniu seus poucos pertences, um saco de dormir, uma panela pequena, uma mona, e os colocou no carrinho de supermercado que guardava tudo o que tinha na vida. Agora, com o sol se pondo e a temperatura despencando, estavam expostos. Bem, Kaiser, disse Lucas, levantando-se e esticando o joelho dolorido. Acho que vamos ter que nos mexer. Kaiser se pôs de pé no mesmo instante, sacudindo a geada do pelo. Pronto. Lucas empurrou o carrinho instável para a calçada, a mente acelerada. Os abrigos estavam lotados, e a maioria não aceitava cachorros. Jamais abandonaria Kaiser. Eram uma só unidade. Seus olhos percorreram o horizonte do outro lado do rio. Erguendo-se contra a luz que se apagava, como o esqueleto de um gigante esquecido, estava a antiga siderúrgica Meridian. A usina fora fechada no final dos anos 1980, um monumento colossal a uma indústria morta. Era um labirinto de metal enferrujado, vidros quebrados e desfiladeiros de concreto. Também era, como Lucas sabia, extremamente perigosa e oficialmente interditada. Os moradores da região evitavam o lugar, acreditando que fosse assombrado pelos fantasmas dos operários demitidos. Mas tinha um teto. Levou quase 1 hora para atravessar a ponte e percorrer as estradas de serviço esburacadas que levavam ao perímetro da usina. A cerca de arame farpado era alta, mas o tempo fora generoso com eles. Num dos antigos pátios de carga, um trecho da cerca havia enferrujado na base, deixando uma abertura suficiente para passar. Lucas empurrou o carrinho adiante, preparando-se para entrar. Lucas prendeu a respiração. $20. Era quase 1/3 do que tinha no bolso. Mas Kaiser ergueu as orelhas, como se sentisse a hesitação no ar. O cão não entendia de dinheiro, mas entendia de fome. 20, disse Lucas, a voz rouca, quase engolida pelo vento gelado. Mason Lee assentiu, como se já esperasse aquilo. Vendido. 48 horas para limpar. Depois, é lixo. O homem não se deu ao trabalho de anotar o nome. Apenas apontou para a unidade com um gesto rápido, como quem descarta um problema. Lucas não se importou. $20 não compravam dignidade, mas compravam tempo. Kaiser farejou o ar úmido que escapava da unidade, as narinas se contraindo com o cheiro de mofo e podridão. Lucas acendeu a lanterna do chaveiro novamente, o feixe fraco dançando sobre as caixas murchas. Algumas estavam tão encharcadas que as abas se desmanchavam ao toque. Ele cutucou uma com a ponta da bota, dentro, papéis amarelados, pastas de arquivo com etiquetas desbotadas, o que parecia ser um álbum de fotos com as páginas coladas pelo tempo. No canto, entre os sacos de lixo rasgados, algo chamou sua atenção. Um objeto metálico, parcialmente enterrado sob uma pilha de roupas encharcadas.
Ele se agachou, afastando o tecido com cuidado. Era uma caixa de ferramentas, antiga, mas surpreendentemente intacta. A tinta azul estava descascada, mas as travas ainda funcionavam. Dentro, chaves de fenda, alicates, um martelo de cabo de madeira lascado. Nada de valor imediato, mas ferramentas eram sempre úteis. Kaiser rosnou baixo, um som que Lucas conhecia bem. Algo se movia ali dentro. Ratos, provavelmente. Ou pior. Ele iluminou o fundo da unidade e viu um par de olhos brilhando na escuridão, refletindo a luz como pequenas moedas. Um guincho agudo, e o animal desapareceu entre as sombras. Lucas suspirou. Não havia nada ali que pudesse ser vendido por um preço decente. Mas $20 já estavam gastos. Ele precisava tentar. Pegou a caixa de ferramentas primeiro, colocando-a ao lado da entrada. Depois, começou a vasculhar as caixas mais secas. A maioria continha apenas papéis, contas antigas, manuais de eletrodomésticos que não existiam mais, cartas amareladas com selos de décadas passadas. Em uma delas, porém, encontrou algo diferente, um envelope pardo, grosso, com o logotipo de uma empresa de engenharia. Dentro, um maço de plantas técnicas, desenhadas à mão em papel vegetal. Ele não entendia de engenharia, mas as plantas pareciam detalhadas, com anotações em caligrafia precisa. Talvez valessem alguma coisa para alguém. Kaiser se aproximou, farejando o envelope com desconfiança. Lucas o afastou com um gesto suave. Não é comida, garoto. O cão bufou, como se dissesse que tudo ali era igualmente inútil. Lucas guardou as plantas na mochila, junto com a caixa de ferramentas. O resto, as roupas, os papéis, o lixo, teria que esperar. Ele não tinha como carregar tudo sozinho. Precisaria voltar com algo para transportar aquilo, talvez um carrinho de mão, se conseguisse um emprestado. Olhou para o relógio. O sol já começava a baixar, tingindo o céu de um laranja sujo. 48 horas não eram muito tempo. Vamos, murmurou para Kaiser, fechando a mochila. Precisamos de um plano. O cão o seguiu de volta para a luz pálida do fim de tarde, as patas deixando marcas úmidas na neve suja. Enquanto caminhavam de volta para a usina, Lucas repassava mentalmente as opções. Poderia tentar vender as ferramentas em um brechó, mas duvidava que dessem mais do que $10. As plantas, talvez, se encontrasse alguém interessado em antiguidades industriais. Ou poderia simplesmente jogar tudo fora e aceitar que tinha desperdiçado $20. Mas Kaiser caminhava ao seu lado, a cauda baixa, mas firme. O cão não sabia o que era fracasso. Apenas seguia em frente. E, por enquanto, era o suficiente. Instinto mais forte o deteve. O ar dentro da unidade estava carregado de mofo e umidade, e a luz da lanterna tremulava a cada movimento brusco. Se aquilo era mesmo o que parecia ser, algo escondido com tanto cuidado, não era o lugar certo para investigar. Além disso, o tempo estava contra ele. Mason lhe deixará claro, 48 horas para esvaziar o espaço. E, com o dinheiro gasto, não havia margem para erros. Luke respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Kaiser observava cada movimento seu, os olhos atentos, como se entendesse a gravidade do momento. Ele estendeu a mão e afagou a cabeça do cão, sentindo o calor reconfortante sob os dedos. Boa, garoto, murmurou. Você salvou a gente. Com cuidado, ele embrulhou os 3 itens em uma das mantas mofadas que encontrara no chão, improvisando uma proteção contra a umidade. O peso da caixa de metal era reconfortante, sólido. O que quer que estivesse ali dentro, alguém havia se dado ao trabalho de esconder e proteger. A pasta de Manila, com seu selo de ser intacto, parecia conter algo importante o suficiente para ser lacrado. E a pequena caixa de madeira, ele passou os dedos pela superfície polida, imaginando o que poderia guardar. Antes de sair, lançou um último olhar para o buraco na parede falsa. A escuridão ali dentro parecia pulsar, como se guardasse mais do que apenas aqueles 3 objetos. Mas, por enquanto, era o suficiente. Precisava de um lugar seguro, de tempo para examinar tudo sem pressa.
E, acima de tudo, precisava pensar. De volta ao ar livre, o vento cortante de Pittsburgh o atingiu como um lembrete da realidade. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e cinzentos. Luke ajustou a mochila nas costas, sentindo o volume dos itens escondidos sob a manta. Kaiser caminhava ao seu lado, a cauda agora erguida, como se soubesse que algo havia mudado. Ele não tinha para onde ir. O quarto alugado no motel barato da periferia já estava pago até o fim da semana, mas depois disso, não fazia ideia. Ainda assim, pela primeira vez em meses, sentia algo diferente do peso da derrota. Era uma faísca, tênue, mas inegável, curiosidade. Enquanto caminhavam pelas ruas escurecidas, Luke repassava mentalmente as possibilidades. Poderia tentar vender o que encontrara, mas algo dentro dele resistia à ideia. Aquilo não era mercadoria. Era um mistério. E, por mais que doesse admitir, ele precisava de respostas tanto quanto precisava de dinheiro. Quando chegaram ao motel, a luz amarelada da placa de neon piscava intermitente, como um sinal de alerta. Luke destrancou a porta do quarto minúsculo, sentindo o cheiro familiar de mofo e desinfetante barato. Kaiser entrou primeiro, farejando o ambiente antes de se acomodar no canto, junto à cama estreita. Luke trancou a porta, puxou as cortinas puídas e acendeu a lâmpada de cabeceira. O quarto era miserável, mas, naquele momento, parecia um refúgio. Ele tirou a mochila das costas e colocou os itens sobre a cama, desembrulhando-os com cuidado. A manta mofada caiu no chão, revelando novamente os 3 objetos. Primeiro, a caixa de metal. Os cadeados de combinação brilhavam sob a luz fraca, desafiando. Ele tentou girar os discos ao acaso, mas sabia que seria inútil. Alguém não teria usado 3 fechaduras se não quisesse garantir que ninguém as abrisse sem a sequência correta. Em seguida, a pasta de Manila. O selo de cera vermelha escura parecia quase preto sob a luz, e o símbolo estampado nele era uma figura geométrica, um triângulo dentro de um círculo, com linhas que se entrelaçavam. Ele passou o dedo sobre o lacre, sentindo a aspereza da cera seca. Quebrá-lo seria fácil, mas algo o impedia. Era como se, ao romper aquele selo, estivesse cruzando uma linha sem volta. Por último, a pequena caixa de madeira. Era lisa, sem marcas ou inscrições, mas havia algo de familiar em sua textura. Ele a virou nas mãos, procurando por uma abertura, uma dobradiça, qualquer coisa. Nada. Era como se tivesse sido esculpida em uma única peça. Luke recostou-se na cabeceira da cama, os objetos dispostos à sua frente como peças de um quebra-cabeça. Kaiser ergueu a cabeça, observando-o com atenção. "O que a gente faz agora, hein?" perguntou, mais para si mesmo do que para o cão. A resposta veio na forma de um som abafado, o celular vibrando no bolso de sua jaqueta. Ele o pegou, surpreso. Não esperava ligações. O visor mostrava um número desconhecido, mas com código de área de Pittsburgh. Ele hesitou por um segundo antes de atender. "Alô?" A voz do outro lado era calma, quase casual, mas carregava uma urgência contida. "Luke Mercer. Quem quer saber? Meu nome é Daniel Rives. Acho que você tem algo que me pertence, o terreno." Os registros que Theodore deixará revelavam que a Meridian Sealworks não era apenas uma área contaminada, era um símbolo. Um símbolo do poder de homens que não queriam que o passado fosse desenterrado. John Lawson descobrira algo que não deveria, provas de que a contaminação do solo não fora acidental. Não era negligência. Era intencional. As indústrias da região, lideradas por um consórcio de famílias influentes, haviam despejado resíduos tóxicos ali por décadas, sabendo dos riscos. E quando John começou a pressionar, a exigir investigações, a ameaçar levar tudo a público, eles agiram. Não com processos, não com debates, com violência. Theo descrevia em detalhes fragmentados, como se cada palavra lhe doesse, os encontros suspeitos, os telefonemas ameaçadores, as promessas de que acidentes acontecem. John, porém, não recuou. Ele reunirá provas, relatórios internos, testemunhos de ex-funcionários, fotografias de caminhões descarregando tambores à noite.
E então, em uma manhã de outubro de 1996, seu escritório explodiu. A versão oficial falava em vazamento de gás. A polícia arquivou o caso em uma semana. Ninguém questionou. Ninguém ousou. Luke passou os dedos pelas páginas, sentindo o papel frágil, quase se desintegrando sob o toque. Cada linha era um grito abafado, uma confissão de culpa e medo. Theo não apenas esconder as provas, ele as enterrara em um depósito anônimo, pagando em dinheiro, sem deixar rastros. E agora, quase 3 décadas depois, elas haviam caído em suas mãos. Ele olhou para o metal box, os 3 cadeados ainda intactos. O que havia ali dentro? Documentos? Fitas? Algo que poderia reabrir feridas antigas, ou expor crimes que nunca prescreveriam. Kaiser soltou um grunhido baixo, os olhos fixos na porta. Luke congelou. Passos. Lentos, deliberados. Não eram os ecos distantes de um segurança noturno ou o vento batendo em chapas soltas. Eram passos de alguém que sabia onde pisar. Ele apagou a lanterna num gesto rápido, mergulhando o cômodo na escuridão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Kaiser se levantou, o pelo eriçado, um rosnado contido vibrando em seu peito. Luke prendeu a respiração, os dedos apertando o cabo da faca que sempre carregava no cinto. Os passos pararam do lado de fora. Uma sombra se moveu sob a fresta da porta, bloqueando a tênue luz que vinha do pátio. Alguém estava ali. Alguém que não deveria estar. Ruas escuras de Pittsburgh em silêncio, evitando as rotas mais movimentadas. O vento cortante do inverno carregava o cheiro de ferro e fuligem, um lembrete constante de que a cidade nunca dormia por completo. Luke mantinha a cabeça baixa, o capuz do casaco puxado sobre o rosto, enquanto Kaiser se movia rente às sombras, os ouvidos atentos a qualquer movimento suspeito. A biblioteca Carnegie surgiu diante deles como uma fortaleza de pedra, suas colunas imponentes e janelas altas iluminadas por uma luz amarelada que escapava pelas frestas das cortinas. O lugar era um refúgio para os esquecidos, um dos poucos espaços onde um homem sem endereço fixo podia passar horas sem ser questionado. Luke entrou pela porta lateral, aquela que os funcionários usavam para fumar e que, por algum motivo, nunca era trancada direito. O cheiro de papel velho e cera de piso o envolveu como um abraço familiar. No andar superior, longe dos olhos curiosos dos poucos frequentadores noturnos, ficavam as estações de computador. Ele escolheu uma no canto mais afastado, ligou a máquina e esperou. A tela piscou, exigindo uma senha de acesso. Luke digitou uma sequência aleatória de números e letras, algo que havia memorizado anos atrás em um manual de segurança militar. Funcionou. A biblioteca, como sempre, não fazia perguntas. Seus dedos pairaram sobre o teclado por um momento. Ele não sabia por onde começar. Audrey Lawson. 30 e poucos anos. Filha de um homem que havia sido apagado da história. Ele digitou o nome no buscador, mas os resultados foram vagos. Uma designer gráfica em Seattle, uma professora em Chicago, uma advogada em Nova York. Nenhuma delas parecia se encaixar. Então, ele tentou outra abordagem. Procurou por Calvin Bishop. As páginas carregaram em segundos. Fotos de um homem de rosto anguloso, cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso calculado. Bishop aparecia em eventos de caridade, apertando mãos de políticos, cortando fitas de inauguração de prédios reluzentes. Havia artigos sobre seus projetos, arranha-céus, centros comerciais, um novo estádio. Mas nada sobre Meridian. Nada sobre John Lawson. Luke recostou-se na cadeira, frustrado. A internet era um labirinto de informações, mas as respostas que ele precisava estavam enterradas em algum lugar. Então, lembrou-se do que Theo havia escrito: Bishop queria terra. Ele não queria limpá-la. Queria enterrar o problema. Ele digitou Meridian Sealvorks e rezoneamento no buscador. Os resultados foram escassos, mas um deles chamou sua atenção, um artigo de jornal de 1997, arquivado em um site obscuro de registros municipais. O título dizia: Controvérsia no rezoneamento da área industrial de Meridian, ambientalistas alertam para riscos à saúde pública.
O texto mencionava um relatório ambiental falsificado, subornos a vereadores e a morte suspeita de um funcionário da prefeitura que havia levantado preocupações. O nome de John Lawson não aparecia, mas Luke sabia que era ele. O artigo terminava com uma nota seca. O projeto de rezoneamento foi aprovado por unanimidade. A construção do depósito de cargas está prevista para começar em 1998. Luke sentiu o peso daquela informação. Bishop havia vencido. Mas algo não fazia sentido. Se o rezoneamento tinha sido aprovado, por que a Meridian Ciel Works ainda estava de pé? Por que o terreno não havia sido vendido e demolido? Ele voltou ao buscador e digitou Calvin Bishop mais Meridian mais litígio. Dessa vez, encontrou algo. Um processo judicial de 2005, arquivado por uma empresa fantasma chamada Meridian Holdings LLC, contra a prefeitura de Pittsburgh. O texto era técnico, cheio de jargões legais, mas a essência era clara. Bishop havia comprado o terreno, mas nunca conseguirá obter a posse plena. Algo sobre títulos conflitantes e herdeiros não localizados. O caso havia sido arquivado por falta de provas, mas o terreno continuava em disputa. Luke fechou os olhos por um instante. Theo tinha razão. O título original da propriedade ainda existia, e Bishop nunca conseguirá anulá-lo completamente. Era por isso que o lugar estava abandonado, uma ferida aberta, um lembrete de que o crime nunca havia sido resolvido. Ele precisava de mais. Precisava de Audrey Lawson. Voltou ao buscador e tentou uma nova estratégia. Digitou John Lawson mais filha mais 1996. Nada. Então, tentou Audrey Lawson mais Pittsburgh. Uma única menção apareceu, um obituário de 2012. Theodora Theo Lawson, 78, faleceu pacificamente em sua casa em Shadyside. Deixa sua sobrinha, Audrey Lawson, e amigos próximos. Serviço memorial será realizado na Igreja Presbiteriana de East Liberty. Luke sentiu um aperto no peito. Theo havia morrido. E Audrey, ela ainda estava viva. Em algum lugar. Ele anotou o endereço da igreja em um pedaço de papel rasgado de um caderno abandonado. Depois, apagou o histórico de buscas, desligou o computador e saiu da biblioteca tão silenciosamente quanto havia entrado. Do lado de fora, o vento soprava mais forte, carregando flocos de neve que derretiam assim que tocavam o chão. Kaiser o esperava, o pelo arrepiado pelo frio. Luke olhou para o céu escuro, as luzes da cidade refletindo nas nuvens baixas. Ele tinha um nome. Tinha um lugar. E, pela primeira vez em anos, tinha um propósito. Vamos para casa, garoto, murmurou, enfiando as mãos nos bolsos. Temos um funeral para visitar. Final, como um ponto final em uma sentença que já durava décadas. O vento cortante chicoteava seu rosto enquanto ele enfiava as mãos nos bolsos, os dedos ainda formigando de frio. Kaiser pressionou-se contra sua perna, o corpo trêmulo não apenas pelo gelo, mas pela tensão acumulada. Luke respirou fundo, sentindo o peso do que acabará de fazer. Não havia volta. O Parque Cheney ficava a 20 minutos de caminhada, mas ele precisava do tempo. Precisava pensar. A cada passo, as perguntas se multiplicavam como sombras na neve suja da calçada. E se ela não fosse? E se ela fosse, mas não acreditasse nele? E se Bishop já estivesse de olho nela? A última possibilidade o fez apertar o passo, os músculos das costas contraídos como se esperasse um golpe. Kaiser trotava ao seu lado, o focinho erguido farejando o ar, como se também pressentisse o perigo. Ao chegar ao parque, Luke escolheu um banco próximo à fonte, de onde podia ver todas as entradas. O lugar estava quase vazio, apenas um casal de idosos alimentando os patos e uma mãe empurrando um carrinho de bebê. Ele se sentou, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no relógio da torre ao longe. 2 horas. Faltavam 48 horas para o encontro. 48 horas em que qualquer coisa podia dar errado. Kaiser deitou-se aos seus pés, a cabeça apoiada nas patas, os olhos semicerrados. Luke passou os dedos pelo pelo áspero do cão, sentindo o calor reconfortante sob a superfície gelada. Pelo menos ele está aqui, pensou.
Pelo menos isso é real. O resto, Theo, o passado, a carta, Audrey, era como um quebra-cabeça cujas peças ele não sabia se encaixariam. Ele tirou o celular do bolso, um aparelho velho com a tela rachada, e discou um número de memória. Tocou 3 vezes antes de uma voz rouca atender. Fala. Dean. Preciso de um favor. Uma pausa. O som de uma cadeira rangendo ao fundo. Você some por meses e agora é preciso de um favor? É importante. Claro que é. Dean suspirou. O que você fez dessa vez? Nada. Ainda. Mas pode ser que eu precise de um lugar para ficar. Só por uns dias. Você sabe que não pode voltar pro apartamento. Eu sei. Não é isso. É só um sofá. Um quarto de hóspedes. Qualquer coisa. Outra pausa. Luke imaginou Dean passando a mão pelo rosto, os olhos cansados, a barba por fazer. Eles se conheciam havia tempo demais para mentiras. Você está metido em alguma merda, não está? Não ainda. Mas vai estar. Talvez. Porra, Luke. Eu pago. Em dinheiro. Não é o dinheiro. Dean soltou um riso seco. Você lembra onde eu moro agora? Sim. Então apareça amanhã. Mas se a polícia bater na minha porta, eu juro que te entrego. Entendido. Ele desligou antes que Dean pudesse dizer mais. O vento soprou mais forte, carregando folhas mortas que rodopiavam no chão. Kaiser ergueu a cabeça, as orelhas em alerta. Luke seguiu o olhar do cão até a entrada do parque, onde um homem de terno escuro observava a cena. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. Então o homem virou-se e desapareceu entre as árvores. Luke ficou imóvel. O ar gelado queimava seus pulmões. Coincidência, disse a si mesmo. Só um cara qualquer. Mas suas mãos, escondidas nos bolsos, já estavam fechadas em punhos. Ele se levantou devagar, chamando Kaiser com um gesto discreto. Não olhou para trás enquanto se afastava, mas sentia o peso de olhos invisíveis nas costas. A cidade, antes apenas um cenário, agora parecia um labirinto. E ele, um rato correndo contra o relógio. Meio sem explicação. E agora, um homem que eu nunca vi aparece com uma caixa do meu pai e uma carta do meu tio, ambos dados como perdidos há décadas. Ela parou de andar e encarou Luke com uma intensidade que o fez recuar mentalmente. Não era só paranoia. Alguém estava vigiando. Alguém com poder suficiente para silenciar vozes e apagar rastros. E agora, ele havia trazido à tona algo que deveria ter permanecido enterrado. Audrey respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas geladas. Você disse que encontrou isso em uma unidade de armazenamento. Onde? Em um galpão nos fundos da antiga Meridian Sailworks, Luke respondeu, observando a reação dela. O lugar estava abandonado, trancado com cadeado enferrujado. Mas o cadeado era novo. Os olhos de Audrey se estreitaram. Isso não faz sentido. A Bishop Corporation comprou o terreno há 2 anos. Eles demoliram tudo, exceto a estrutura principal. Dizem que vão construir um centro de distribuição lá. Então por que alguém colocaria um cadeado novo em um galpão que deveria estar vazio? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou o celular do bolso e digitou algo com movimentos rápidos, quase furiosos. Meu contato no departamento de zoneamento disse que a Bishop pediu uma revisão dos limites da propriedade no mês passado. Eles querem expandir a área de construção. Para encobrir o quê? Luke perguntou, embora já soubesse a resposta. Audrey guardou o telefone e cruzou os braços novamente, mas desta vez não era por desconfiança. Era como se estivesse tentando se proteger do frio que vinha de dentro. Meu pai não morreu em um acidente. Ele foi morto porque descobriu algo que a Bishop não queria que fosse revelado. Algo sobre a contaminação do solo, sobre como eles falsificaram relatórios ambientais para conseguir licenças. E agora, anos depois, eles estão tentando enterrar as provas de vez. Kaiser soltou um rosnado baixo,
os pelos da nuca eriçados. Luke seguiu o olhar do cachorro e viu um homem parado perto do café, de costas para eles, falando ao celular. Não era uma ameaça óbvia, usava um casaco comum, jeans, um boné puxado para baixo, mas havia algo no modo como ele se mantinha imóvel, como se estivesse esperando. Nós precisamos sair daqui, Audrey murmurou, a voz tensa. Agora. Luke não discutiu. Ele já havia visto aquele tipo de postura antes, a de alguém que não estava ali por acaso. Para onde? Meu carro está no estacionamento. Vamos para minha casa. Ela hesitou por um segundo, depois acrescentou, mas você precisa entender uma coisa. Se eles estão atrás de você agora, não é só por causa do que você encontrou. É porque você me procurou. Luke sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra no estômago. Ele havia pensado que estava seguindo uma pista, resolvendo um mistério. Mas, na verdade, acabará de acender um pavio. E o relógio já estava correndo. Posições, as saídas, a distância entre eles. Sullivan estava a 3 metros, Dalton a 2,5, ambos bloqueando a única passagem visível. Kaiser continuava tenso, o peso do corpo distribuído entre as patas dianteiras, pronto para saltar. Audrey, atrás dele, respirava rápido demais, os dedos crispados na alça da bolsa. Você não entendeu, Sullivan disse, a voz ainda suave, mas com um fio de aço por baixo. Não é um pedido. Dalton moveu a mão de novo, desta vez mais devagar, como se quisesse que Luke visse. O casaco se abriu o suficiente para revelar o cabo de uma pistola presa ao cinto. Kaiser rosnou, um som gutural que ecoou nas paredes de tijolo. Última chance, Sullivan continuou. Ou vocês saem agora, ou saem carregados. Luke calculou as probabilidades. Dalton era rápido, mas Kaiser era mais. Sullivan era o cérebro, mas não parecia acostumado a sujar as mãos. O problema era Audrey. Ela não tinha treinamento, não sabia se mover em situações assim. Se ele agisse, ela poderia entrar em pânico. Se não agisse, eles a levariam. Então ele fez o que sempre fazia quando as opções se esgotavam, confiou no instinto. Kaiser, disse, baixo. O cachorro não precisou de mais. Num movimento fluido, saltou para frente, os dentes à mostra, mirando a mão de Dalton. O homem recuou, mas não foi rápido o suficiente. Kaiser mordeu o pulso dele com força, arrancando um grito de dor. A pistola caiu no chão com um baque metálico. Sullivan praguejou e recuou, mas Luke já estava em movimento. Agarrou Audrey pelo braço e a puxou para trás, usando o corpo como escudo enquanto se lançava em direção à porta lateral do escritório. Kaiser soltou Dalton e correu atrás deles, o pelo eriçado. Corra! Luke gritou para Audrey, empurrando-a à frente. Ela tropeçou, mas se recuperou, disparando pelo corredor estreito do antigo escritório. Luke ouviu Sullivan gritar ordens, mas não olhou para trás. Dalton estava ferido, mas não fora de combate. Eles tinham segundos. A saída dos fundos estava bloqueada por uma pilha de escombros, mas Luke conhecia o lugar. Virou à esquerda, chutando uma porta enferrujada que dava para o pátio interno da fundição. O espaço era aberto, exposto, mas havia uma escada de metal que levava ao segundo andar, onde as antigas salas de supervisão ainda tinham janelas quebradas. Para cima! Ele ordenou, apontando. Audrey subiu os degraus de 2 em 2, Kaiser logo atrás. Luke fechou a porta atrás deles com um chute, mas sabia que não os seguraria por muito tempo. Procurou algo para bloqueá-la, uma viga caída, um pedaço de maquinário, mas não havia nada. Então ouviu o som de passos correndo no corredor. Eles estão vindo, Audrey sussurrou, a voz trêmula. Luke olhou ao redor. A sala onde estavam era pequena, sem saída. As janelas davam para o pátio, mas estavam a 6 metros do chão. Não havia para onde fugir. Kaiser rosnou de novo, os olhos fixos na porta. Fique atrás de mim, Luke disse, posicionando-se entre Audrey e a entrada. Dalton apareceu primeiro, o rosto contorcido de raiva, o braço sangrando. Sullivan veio logo atrás,
a expressão agora sombria, a pistola na mão. Isso foi um erro, Sullivan disse, a voz fria. Um erro muito caro. Luke não respondeu. Sabia que não havia negociação. Ou eles lutavam, ou morriam ali. Então, do nada, um som cortou o silêncio. Um estalo agudo, como um galho se quebrando. Sullivan franziu a testa, confuso, e olhou para baixo. Um buraco vermelho apareceu no centro do seu peito. Ele cambaleou, os olhos arregalados, e caiu de joelhos antes de desabar de bruços. Dalton virou-se para a janela, mas era tarde demais. Outro estalo, e ele foi atingido no ombro, girando com impacto antes de cair no chão. Audrey gritou. Luke puxou-a para o chão, cobrindo-a com o corpo. Kaiser se agachou ao lado deles, os dentes ainda à mostra, mas agora em alerta, não em ataque. Do lado de fora, uma voz masculina ecoou, calma e controlada, Audrey Lawson. Luke Morgan. Não se mexam. Estou aqui para ajudar. Dentro da caixa. Audrey, você e Luke saem pela porta dos fundos. Eu vou pelo estacionamento lateral. Eles não esperam que a gente se divida. Audrey balançou a cabeça, os olhos arregalados. E se eles nos seguirem? Eles vão seguir um de nós, Mac respondeu, seco, enquanto fechava a tampa da caixa com um clique metálico. Sullivan e Dalton não são burros, mas também não são uma equipe de elite. Se nos separarmos, um de nós vai conseguir despistá-los. Ele olhou para Luke. Você sabe dirigir rápido? Luke assentiu, já pegando as chaves do carro de Audrey. O suficiente. Então você leva a caixa. Mac empurrou o objeto pesado em direção a ele. Eles querem isso mais do que querem vocês. Se te seguirem, não vão parar até recuperar. Ele tirou uma pistola do coldre e verificou o carregador com movimentos precisos. Audrey, você vem comigo. Vamos pelo beco até a rua paralela. Tem um táxi de plantão no posto de gasolina a 2 quadras daqui. Chame e vá para o apartamento seguro. E você? Audrey perguntou, a voz trêmula. Eu vou garantir que eles não sigam nenhum de vocês. Mac guardou a arma e pegou um celular descartável de uma gaveta. Esse número só funciona uma vez. Ligue quando estiverem em segurança. Ele olhou para Kaiser, que ainda observava a porta, os músculos tensos. Luke, o cachorro vai com você. Ele sabe quem é o inimigo. Luke não discutiu. Pegou a caixa, sentindo o peso familiar do metal contra o peito, e se virou para Audrey. Vai. Agora. Ela hesitou por um segundo, os dedos roçando o couro gasto do diário do pai sobre a mesa. Então, com um movimento rápido, enfiou o caderno e a microfita no bolso interno da jaqueta. Pronto. Mac já estava na porta dos fundos, espiando pelo vão estreito. Limpo. Ele fez um gesto com a mão. 3 minutos. Depois, a gente se encontra no ponto de extração. Luke não esperou mais. Com Kaiser colado aos seus calcanhares, atravessou o depósito escuro, os passos abafados pelo concreto. A porta lateral rangeu ao abrir, e o ar frio da noite bateu em seu rosto. O carro de Audrey estava estacionado a 10 metros, sob a luz fraca de um poste quebrado. Ele destravou as portas com o controle remoto e jogou a caixa no banco do passageiro antes de se acomodar atrás do volante. Kaiser pulou para o banco de trás, as patas fazendo barulho no estofado. O motor rugiu ao ligar. Luke engatou a ré e pisou fundo, os pneus cantando no asfalto. No retrovisor, viu Mac e Audrey desaparecerem na escuridão do beco. Então, as luzes de um carro se acenderam do outro lado da rua. O sedã preto. Luke não acelerou. Ainda não. Esperou até o último segundo, quando os faróis do outro veículo começaram a se mover, e então pisou no acelerador. O carro deu um solavanco para frente, os pneus cuspindo o cascalho. No espelho, viu o sedã fazer uma curva brusca, os faróis cortando a noite como lâminas. Vamos ver se você consegue acompanhar, murmurou, apertando o volante com força. Kaiser soltou um rosnado baixo,
os olhos fixos na estrada atrás deles. Luke sorriu, sombrio. Parceiro. Eles cometeram um erro. Madeira seca. As chamas crepitaram, pequenas e hesitantes a princípio, antes de se alçarem em um brilho alaranjado, dançando contra as paredes de concreto. O calor era mínimo, mas Audrey sentiu como um abraço depois de horas de frio cortante. Ela estendeu as mãos trêmulas em direção ao fogo, os dedos dormentes se enrijecendo à medida que a sensação voltava. Luke não se aqueceu. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado da porta, os olhos fixos na escuridão do lado de fora. Kaiser ergueu a cabeça, as orelhas em alerta, mas não emitiu som algum. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo estalar da madeira e pelo vento uivando entre as vigas enferrujadas do galpão. Eles não vão nos encontrar aqui, disse Luke, finalmente, a voz baixa, mas firme. Não hoje. Audrey olhou para ele, o rosto iluminado pelo fogo, as sombras acentuando as linhas de exaustão ao redor dos olhos. Como você sabe? Porque eles estão procurando em todos os lugares, menos aqui. Ele apontou para o chão de concreto rachado. Este lugar é um labirinto. Se alguém entrar, eu vou ouvir antes que cheguem perto. Ela queria acreditar. Mas a confiança que antes sentia em suas próprias habilidades, em sua rede de contatos, em sua capacidade de se virar, havia se esvaído. Agora, dependia de um homem que mal conhecia, de um cachorro que não era seu e de um prédio abandonado que cheirava a ferrugem e desespero. E amanhã? Perguntou, a voz quase um sussurro. O que fazemos amanhã? Luke não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou a mochila das costas e remexeu dentro dela, retirando um pacote embrulhado em plástico. Desdobrou-o com cuidado, revelando 2 barras de proteína e uma garrafa de água meio vazia. Estendeu uma para ela. Coma. Beba. Depois, durma. Audrey hesitou, mas a fome venceu. Mordeu a barra com força, o gosto seco e artificial quase insuportável, mas o estômago agradeceu. Enquanto mastigava, observou Luke rasgar um pedaço de papelão velho e colocá-lo no chão, perto do fogo. Kaiser se aproximou, farejando o ar antes de se deitar sobre o improvisado isolante térmico. Você já fez isso antes, ela disse, não era uma pergunta. Luke não desviou os olhos das chamas. Já. Quantas vezes? O suficiente. O fogo crepitava, lançando reflexos dourados em seus rostos. Audrey queria perguntar mais, queria entender como um homem que vivia nas ruínas de uma fábrica sabia tanto sobre fugir, sobre sobreviver. Mas as palavras morreram antes de saírem. O cansaço era uma onda, arrastando-a para baixo. Durma, repetiu Luke, como se sentisse o peso em seus olhos. Eu fico de vigia. Ela queria protestar, dizer que não podia confiar nele para isso, que precisava ficar acordada, alerta. Mas o calor do fogo, o peso de Kaiser contra suas pernas e o silêncio do galpão a envolveram como um cobertor. Os últimos pensamentos coerentes antes de sucumbir foram sobre como, em menos de um dia, sua vida havia se transformado em algo irreconhecível. E sobre como, estranhamente, não estava mais sozinha. A devolução desses itens antes que a situação se torne desagradável. Chloe não piscou. Seu tom permaneceu impecavelmente profissional, mas havia um fio de aço por baixo das palavras. Senhor Chris, é mesmo? Ela disse, como se o nome soasse falso até mesmo para ela. Diga ao seu cliente que, se ele deseja discutir a propriedade desses materiais, pode fazê-lo por meio dos canais legais apropriados. Tenho certeza de que um advogado tão experiente quanto o senhor compreende os procedimentos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Chris voltou a falar, sua voz havia perdido parte da suavidade inicial. Minha cliente prefere evitar litígios desnecessários. Uma conversa breve, sem advogados, poderia resolver tudo de forma amigável. Infelizmente, Chloe respondeu, sem hesitar, não trabalho dessa maneira. Se o Sr. Bishop deseja reaver esses documentos, que apresente uma ordem judicial. Até lá, eles permanecem sob minha custódia, como determina a lei. Audrey sentiu o estômago se contrair.
Sabia que aquele não era um blefe. Calvin Bishop não estava acostumado a ouvir não. E homens como ele não lidavam bem com a resistência. Chris soltou um suspiro calculado. Entendo. Nesse caso, talvez seja melhor informar ao seu cliente que meu empregador não é conhecido por sua paciência. Tenha um bom dia, senhorita Park. A linha ficou muda. Chloe desligou o viva-voz com um clique preciso e olhou para o grupo. Bem, disse, como se comentasse o tempo. Agora sabemos que eles estão assustados. Jake Miller soltou uma risada seca. Assustados? Eles estão em pânico. Bishop não manda seus capangas jurídicos ligarem para advogados às 7 da manhã se não estiver com medo. Mac cruzou os braços, os olhos fixos na caixa de metal sobre a mesa. Isso confirma uma coisa. O que está aqui vale mais do que imaginávamos. Audrey passou os dedos pela borda da mesa, sentindo o peso do momento. Até então, tudo havia sido teoria, suspeitas, memórias, pistas soltas. Mas agora, com a confirmação de que outras famílias haviam sido afetadas, com a reação imediata de Bishop, a realidade se impunha com uma clareza brutal. Não era mais apenas sobre seu pai. Era sobre justiça. E sobre sobreviver. Luke, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas carregava uma certeza que fez todos se voltarem para ele. Eles não vão parar. Não até recuperarem isso. Chloe assentiu. Exato. E é por isso que precisamos agir rápido. Ela abriu uma pasta à sua frente e distribuiu folhas impressas. Jake já começou a rastrear as conexões entre os acidentes e os projetos de Bishop. Anna Parker, a representante das outras famílias, está a caminho. E o especialista em áudio deve nos enviar o arquivo restaurado ainda hoje. Audrey pegou a folha que lhe foi entregue. Era uma lista de nomes, datas, locais. 6 homens. 6 acidentes. Seu pai era apenas o primeiro. O que fazemos agora? Ela perguntou, a voz firme, apesar do nó na garganta. Chloe olhou para cada um deles, como se avaliasse suas forças. Agora, disse, nós os enfrentamos. Não com armas, não com violência. Mas com provas. Com a verdade. E com o tipo de pressão que Calvin Bishop não está acostumado a suportar. Do lado de fora da janela, o sol da manhã começava a dissipar as sombras da noite anterior. Mas dentro daquela sala, outra escuridão estava prestes a ser confrontada. E, pela primeira vez em muito tempo, Audrey sentiu que não estava lutando sozinha. Ganta. As manchetes saltavam das páginas como um grito muito contido. Bishop Corporation admite culpa em cobertura de mortes em canteiro de obras há 30 anos. Abaixo, em letras menores, mas não menos contundentes, famílias de 7 operários recebem indenização recorde e fundo de segurança é criado em homenagem às vítimas. O rosto de Calvin Bishop, capturado em uma foto granulada de arquivo, parecia mais envelhecido do que na véspera. Os olhos, antes serenos, agora carregavam o peso de uma derrota que não era apenas financeira, mas moral. Audrey segurou o jornal com mãos trêmulas. As palavras de seu pai, finalmente impressas em preto e branco, ecoavam como um veredito. Eles mentiram. Todos eles. Ao seu lado, Luke observava a cidade acordar para uma verdade que havia sido enterrada sob camadas de concreto e silêncio. Kaiser, seu cão, pressionava o focinho contra sua perna, como se sentisse a tensão ainda pairando no ar. Mac, por sua vez, folheava as páginas com um sorriso discreto, mas os nós dos dedos brancos denunciavam a força com que segurava o papel. Chloe foi a primeira a quebrar o silêncio. Não é uma vitória, disse, olhando para os 3. É apenas o começo. A justiça não se faz com um acordo, mas com o que vem depois. Do lado de fora, o sol já iluminava as ruas, mas a sombra de Calvin Bishop ainda se estendia sobre a cidade. Não mais como um titã intocável, mas como um lembrete do que acontece quando o poder se esquece de que, um dia, a verdade sempre encontra um caminho. Audrey dobrou o jornal com cuidado, como se guardasse algo frágil. E agora? Perguntou, olhando para Luke.
Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, observou a multidão que começava a se formar em frente ao prédio do jornal, onde cartazes improvisados já exibiam os nomes dos 7 homens que haviam morrido no canteiro de obras. Entre eles, um se destacava, Dean Carter. Nunca esquecido. Luke sentiu o peito apertar. 30 anos de espera. 30 anos de mentiras. E, finalmente, uma manhã em que a cidade respirava um pouco mais leve. Agora, disse, por fim, a gente vive. De verdade. O sol da tarde se estendia sobre o terreno, tingindo de dourado as estruturas que antes eram apenas ferrugem e abandono. Luke ajustou o boné com o logo da Meridian Community Project e desceu os degraus de madeira recém-instalados, Kaiser ao seu lado, passo firme, como se soubesse que aquele chão agora pertencia a eles. Não mais um refúgio improvisado, mas um lugar com propósito. Audrey estava perto do antigo portão principal, conversando com um grupo de operários. Ela usava um colete laranja fluorescente por cima de uma camisa de flanela, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático, e gesticulava com a mesma energia de quem acreditava que cada palavra podia mover montanhas. Quando o viu, acenou. Luke. Preciso que você dê uma olhada nisso. Ela apontou para um trecho do muro externo, onde uma equipe trabalhava na instalação de postes de iluminação. Eles querem saber se a altura está boa para a segurança noturna. Ele se aproximou, examinando a estrutura. Se colocarem mais 2 metros de cerca elétrica aqui, disse, traçando uma linha imaginária com o dedo, cobrimos o ângulo morto. E esses postes precisam ser mais altos, senão a luz vai ficar concentrada só na base. Um dos operários assentiu, anotando as sugestões em um bloco. Audrey sorriu, satisfeita. Exatamente o que eu pensei. Você tem olho para isso. Não era apenas um elogio. Era o reconhecimento de que, depois de anos vivendo nas sombras, suas habilidades tinham um lugar. Ele não era mais o homem que se escondia entre vigas enferrujadas, era o que garantia que ninguém mais precisasse se esconder. A cada dia, a Meridian deixava de ser um fantasma do passado para se tornar algo vivo. As fundações do centro comunitário já estavam prontas, e os primeiros módulos habitacionais começavam a tomar forma. No lugar onde antes só havia silêncio, agora ecoavam martelos, serras e vozes. À noite, quando o canteiro de obras silenciava, Luke e Kaiser percorriam o perímetro, como sempre fizeram. Mas agora, em vez de procurar abrigo, verificavam fechaduras, testavam alarmes, asseguravam-se de que tudo estava em ordem. Às vezes, encontravam Audrey ainda por ali, revisando plantas ou conversando com arquitetos. Ela nunca parecia cansada. Você deveria ir para casa, ele dizia, e ela ria. Esta é a minha casa. Uma tarde, enquanto inspecionava a instalação de um novo sistema de sprinklers, Luke recebeu uma ligação. O nome na tela fez seu estômago dar um nó, Anna Parker. Ele atendeu, a voz rouca de quem não falava com ela há meses. Senhora Parker. Luke. A voz dela estava mais leve, como se tivesse deixado um peso para trás. Eu só queria dizer, obrigada. Não só pelo dinheiro. Pelo que você fez por Dean. Por todos nós. Ele apertou o celular com mais força. Eu só ajudei a contar a história. Não, ela corrigiu. Você a viveu. E agora está construindo algo em cima dela. Isso é mais do que a maioria das pessoas faria. Ele não soube o que responder. Kaiser cutucou sua perna, como se sentisse sua inquietação. Como estão as coisas? Perguntou, por fim. Melhor. Uma pausa. Meu filho está de volta. Ele quer trabalhar na construção civil. Diz que quer ajudar a erguer coisas, não derrubar. Luke sorriu, apesar de tudo. É um bom caminho. É, ela suspirou. Às vezes, a justiça não é só punir. É dar às pessoas uma chance de recomeçar. Ele desligou e ficou olhando para o horizonte, onde o rio cortava a cidade como uma cicatriz que finalmente começava a sarar. Kaiser se encostou em sua perna, e Luke passou a mão pelo pelo grosso do cachorro. Vamos, garoto. Ainda temos trabalho. No dia seguinte,
uma van branca parou em frente ao portão. 2 homens desceram, um deles carregando uma caixa de ferramentas. Audrey foi recebê-los, mas Luke manteve distância, observando. Um dos homens, alto, de ombros largos, com uma tatuagem de águia no antebraço, olhou ao redor, como se procurasse algo. Então seus olhos encontraram os de Luke. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Depois, o homem ergueu a mão em um cumprimento hesitante. Luke não retribuiu. Mas também não desviou o olhar. Audrey se aproximou dele depois. Você conhece eles? Não, mentiu. Mas acho que sei quem são. Ela não insistiu. Sabia que algumas coisas não precisavam de palavras. Bom, eles vão instalar o sistema de aquecimento para as primeiras unidades. Se tiver algum problema, me avise. Ele assentiu. Quando ela se afastou, Luke chamou Kaiser e seguiu para o escritório. Lá dentro, abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto antiga, amassada nas bordas. Nela, 3 jovens sorriam em frente a um V, o deserto ao fundo. Dean Carter, Alex Hunter e ele. A tinta estava desbotada, mas os rostos ainda eram nítidos. Colocou a foto sobre a mesa e ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois, guardou-a de volta e fechou a gaveta. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro de terra revolvida e tinta fresca. O futuro estava sendo construído ali, tijolo por tijolo, e Luke tinha um lugar nele. Não como um espectro, não como um sobrevivente, mas como alguém que finalmente havia encontrado um propósito maior do que apenas sobreviver. Kaiser latiu, impaciente. Luke sorriu e se levantou. Tudo bem, tudo bem. Vamos dar uma volta. Eles saíram juntos, sob o céu que começava a escurecer, enquanto as luzes da Meridian se acendiam, uma a uma, como estrelas guiando o caminho para casa. Enquanto Kaiser seguia ao seu lado, passo firme e focinho erguido, Luke Morgan sentiu algo que não experimentava desde que havia tirado o uniforme, uma paz profunda, que não vinha de fora, mas de dentro. Não era apenas a ausência de guerra, nem o silêncio depois da tempestade. Era a certeza de que, mesmo quando o mundo vira as costas, existe algo, ou alguém, capaz de nos lembrar que ainda valemos a pena. Kaiser não sabia de medalhas, nem de batalhas esquecidas. Ele não entendia de honras ou de cicatrizes invisíveis. Mas sabia de lealdade. E, para Luke, aquilo era mais do que suficiente. A confiança daquele cão, tão simples e inabalável, havia sido a faísca que iluminou uma verdade guardada por 30 anos. Uma verdade que, no fim das contas, não precisava de palavras para ser dita. Se essa história tocou você, saiba que ela faz parte de algo maior. Histórias como essa, de recomeços, de laços que não se quebram, de heróis que nem sempre usam farda, merecem ser contadas. E você pode fazer parte delas. Ao acompanhar, compartilhar ou simplesmente deixar um sinal de que essas narrativas importam, você ajuda a manter viva uma comunidade que acredita no poder da redenção. Que acredita que, mesmo nas sombras, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. A próxima jornada já começou. Basta seguir adiante.